Boa noite, queridos seguidores. Mais um vídeo para vocês. Vou falar hoje sobre o tema Mutantes do Terceiro Milênio. Quem leu os livros Séculos 20 e 21, do Dr. Décio Gilberto Natrielli, Dr. Sebastião Vidigal e Nivaldo Carlos Soares, que infelizmente não está mais entre nós e que também eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, apenas pela fala dos outros dois grandes amigos com quem ministrei aula há muitos anos, Dr. Sebastião Vidigal e Dr. Décio Gilberto Natrielli. Porém, quando eles publicaram os livros Século 20 e 21, lá atrás, já faz algum tempo, eles falavam no volume 3, quem leu, sobre mutantes do terceiro milênio. Olha só que interessante. Hoje, com o coronavírus, a pandemia do coronavírus, estamos diante de um vírus veloz, sem controle, que se modifica a cada instante. Fiz uma reflexão. Talvez, ou melhor, com certeza, os mutantes que eles falavam do terceiro milênio na psicanálise seria este vírus que tanto assolam, amedrontam o planeta e que tantas vítimas fez e que estamos lutando. Tem vacina, mas em pouca quantidade, principalmente aqui no Brasil, por politicagem, porque estamos vivendo um Brasil de verdadeira Sodoma e Gomorra, aonde, além da pandemia do coronavírus, nós temos a parte política do vírus, que no resto do mundo não tem. O que é muito triste para nós brasileiros, que temos uma certa cultura, uma certa inteligência. Porque já chega o vírus como ele é, letal, leva à morte, leva o medo, a ansiedade, a depressão pelo isolamento, pelo medo de contágio, a um orgasmo letal, se não tomarmos cuidado e não cuidarmos da nossa parte psicológica. Porém, aqui no Brasil temos um agravante a mais. O vírus é político, o que é muito triste e muito vergonhoso para o brasileiro de bem. Ficam fazendo falcatrua, ficam desprezando vacinas do Butantan, um instituto com 120 anos de existência, que há mais de 80 fabrica vacina, e que não adianta espernear. De cada 10 brasileiros vacinados até agora, 9 foram com vacina do Butantan. Porque outro tipo de vacina aqui no Brasil, só papo, conversa mole. Vacina mesmo não foi comprada e não foi produzida. Dinheiro foi gasto, e muito, com a história da pandemia, com a história da vacina. Portanto, penso, reflito com vocês, passo para vocês essa experiência como psicanalista que sou, com muitos anos de clínica, de experiência. Estamos vivendo um momento de Sodoma e Gomorra no Brasil. Mas nós, da área psi,
temos que ser a cura da civilização e não sintoma da civilização, como Freud escreveu em Mal-Estar da Civilização. Não podemos participar de genocídio em massa, não podemos participar desta barbaridade científica que está acontecendo no Brasil, porque a ciência ficou de lado e bobeiras como remédios que não têm nenhuma indicação científica e nenhuma validade para curar a doença, estão sendo usados, infelizmente. Então, lembrei-me dos livros que li, uma coleção de 9 livros dos amigos Sebastião Vidigal e Décio Gilberto Natrielli, que no seu livro número 3, eles falavam dos mutantes do terceiro milênio e estamos hoje diante deles. Ao sair da porta de nossas casas para fora, encontramos um exército de vírus circulando no ar que querem nos atacar. Mas parece que esse vírus, a gente conversando com gente com menos conhecimento, parece que vai muito de sorte. Em ciência não tem sorte. Em ciência tem conhecimento, lógica, pesquisa. E o que acontece com esse vírus é que a imunidade e a hereditariedade, nossa genética de DNA influencia muito de como ele vai nos agredir e vai nos invadir e nos dilacerar. Hoje estamos vivendo um momento de alerta geral no país, principalmente no meu estado, São Paulo, na fase vermelha, pedindo a todos que fiquem em casa, que se isolem socialmente, que não se aglomerem, que usem máscara, que façam sua higiene pessoal, lavando bem as mãos, quando chega em casa as narinas, gargarejo de repente com antisséptico. Porém, precisamos mudar a nossa cabeça. Estamos diante de um inimigo perigosíssimo. Mutantes do terceiro milênio. E se não mudarmos de posição e pararmos de mimimi e dizer que o vírus foi fabricado, que o vírus não existe, que não precisa usar máscara, que é tudo besteira, o país não vai mudar. Precisamos sim vacinar em massa, fazer a imunização de rebanho, que só isso funciona, já que não temos cura para esse vírus e nem tratamento específico cientificamente comprovado. No livro número 1 desta mesma coleção, Séculos 20 e 21, do Dr. Décio Gilberto Natrielli e Dr. Sebastião Vidigal, em memória, Nivaldo Carlos Soares, no final do primeiro volume, quem leu vai encontrar lá a origem e a filogênese da psicossomática. Por tempos desconhecidos, após o derrame explosivo de matéria e energia do Big Bang, o cosmos não teve forma, não havia galáxias, planetas ou vida. Congelando e esquentando a Terra, liberou gases de metano, amônia, água, hidrogênio,
formando os primeiros oceanos e a atmosfera primitiva. Seguiram moléculas autorreduplicadoras mais elaboradas e mais precisas. A partir daqui, começa a tese da escola de Barbacena, Juiz de Fora, da onde sou aluna. Inclusive, tive contato com os fundadores da psicossomática no Brasil, Dr. Nílio de Paiva, Danilo Balesteiro, enfim, todos eles, todo ser vivo dotado de DNA é um ser psicossomático. Cada célula no homem é um tipo de comunidade com as partes da vida própria anterior unidas para um benefício comum, pois o homem é composto de centenas de trilhões de células, somos cada um de nós uma multidão de células, e com 100 bilhões de galáxias não há um ser igual ao outro, cada um é ímpar, é único, com uma genética única, com um sistema imunológico único. Por isso que esse vírus nos ataca de maneira diferente a cada um. Uns nem sequer têm sintomas, enquanto que outros perecem e lhe dão a vida. Portanto, todo ser que tem DNA, como nós, humanos, e todo ser que tem RNA, vírus, são psicossomáticos. E é muito triste a gente escutar depoimento de colegas, como recebi um psiquiatra amigo meu me mandou: colega, gostaria de dividir com você um caso que atendi e que se resolveu esta semana. Uma paciente de 38 anos que fazia psicoterapia semanal e usava paroxetine para uma depressão leve. Já havia usado outros antidepressivos, mas se adaptou melhor com esse. No final de janeiro, ela passou a apresentar uma ansiedade extrema, sensação de que estava enlouquecendo, ideação suicida, escolhia árvores na estrada para se jogar com o carro. Iniciei pregabalina sem nenhum sucesso. Tentei Rivotril, Aprazolam, Quetiapina, e ela referiu que uma vez que estava bem, mal tinha se beneficiado. Como tinha um ótimo suporte familiar, os chamei para orientar os cuidados. Iniciou com alteração de visão e alucinações visuais. Retirei a quetiapina e pedi exames, uma tomografia, bem como uma avaliação oftalmológica e neurológica. Tivemos o azar de pegar um colega neurologista que era uma pessoa egocêntrica e antiética, que disse que a paciente não tinha nada e que minha conduta estava equivocada.
Lamentável, porém comum, acontece muito em nossos dias. Além de não cumprirem a sua parte de fazer o seu diagnóstico numa equipe multidisciplinar para poder dar um melhor atendimento, melhor resultado ao paciente, eles criticam o outro profissional que mandou e ainda tenta agarrar o paciente, conquistá-lo, salivá-lo para ele. O mundo está muito horroroso. Lamentável. O túmulo tinha uma redução de volume cerebral, nada gritante, mas parecia um cérebro de 60 anos para ela que tinha 38. Comecei a suspeitar que isso fosse alguma sequela do Covid leve e moderado que ela tinha tido em dezembro passado. Peguei uma lista de neurologistas e fui ligando até achar um colega de cabeça mais aberta para fazer a avaliação da paciente. Ela foi internada no Divina Providência. Fizeram milhares de exames nela. Resumo: descobriram uma encefalite pós-Covid-19, que foi tratado com pulsoterapia de corticoide por 5 dias seguidos e a paciente melhorou 100%. Este caso é para alertar os colegas da área psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, de que recebemos vários pacientes assim, receberemos vários pacientes assim nos próximos meses. Tive muita sorte de encontrar um neurologista que acreditou na minha suspeita. Fiquem atentos a esses pacientes que tiveram Covid-19. Muitas consequências são tardias. Eles já estão curados, não dão mais positivo, estão negativados, porém, de repente, meses depois, surgem novas surpresas, e surpresas muito sérias, da área mental, da área neurológica. Por exemplo, li um artigo essa semana também de um menino nos Estados Unidos de 12 anos. Teve Covid leve, sem sintoma, no final do ano passado, ficou negativado, tudo bem. De repente, o menino começou com uma infecção, com febre, dores, foi adivinhando. A mãe imediatamente procurou um pediatra. O pediatra não fez nenhuma ligação também do Covid-19 com o que estava acontecendo. São os colegas que temos aí, infelizmente, também. Eles não estão tão preocupados. De repente não acreditam no vírus, de repente estudar cansa, é desgastante. Eu fiz 3 cursos de psicoterapia cognitiva durante a pandemia e fiz um curso com um psiquiatra sobre as sequelas mentais que o Covid pode deixar, não só de imediato, mas depois de algum tempo. Portanto, queridos colegas da área psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, precisamos estudar, precisamos nos atualizar. Nós, da área da terapia, da fala, precisamos reaprender a trabalhar com traumas pós-guerra, que é esse que tem que ser usado para quem teve Covid-19. Independente se ele ficou com uma sequela dessas ou se ele desenvolveu ou vai desenvolver. Mas a parte traumática foi muito forte
como de uma pós-guerra. Precisamos nos atualizar. Se ficarmos naquele mimimi do dia a dia, de como fazíamos para neuróticos, sem grandes problemas, desculpe, o paciente vai se foder. E no longo prazo você também. Porque o paciente não é bobo, a família do paciente não é bobo. Hoje tem muita mídia divulgando coisas e eles estão se informando, inclusive eles chegam em nossos consultórios já diagnosticado pelo senhor Google. E eles dão uma lição do que eles leram lá no Google para a gente. Portanto, precisamos estar atentos, senão teremos muitas consequências tardias. Voltando ao caso do menino, o pediatra falou para ela, mãe, sem grandes problemas, medicou, deu antibiótico, anti-inflamatório e mandou para casa. Só que o menino foi piorando muito. E ela era uma pessoa esclarecida, inteligente, culta, e ela percebeu. E ligou para ele e falou, meu filho está piorando, ele está perdendo as forças, ele está perdendo a vontade de viver. Aí ele disse que ela fizesse o encaminhamento dele para uma emergência médica num hospital. E assim ela fez. E lá, com muitos exames que foram feitos por uma equipe multidisciplinar de neurologistas, psiquiatras, pediatras, enfim, clínicos gerais, conseguiram detectar que ele estava com uma infecção crônica de infantes que afeta a imunidade e leva à morte. Como consequência de uma Covid que ele tinha tido leve lá no final do ano passado. E por sorte esse menino foi socorrido a tempo e não deu a sua vida à Covid. As nossas estatísticas de Covid, com certeza, estão subdimensionadas. Porque nunca tivemos tantas mortes por AVC, por infarto, por problemas coronários, por problemas pulmonares, por trombose, seja pulmonar ou de membros inferiores. Essas infecções misteriosas que surgem, a parte mental comida pelo vírus, realmente esse vírus é uma metamorfose do terceiro milênio. Estamos diante de algo muito sério. Alerto aos colegas da área psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Fiquem alerta, não durmam no ponto, senão o seu paciente perecerá. E também às outras especialidades da medicina, para que numa equipe multidisciplinar possamos salvar este paciente. Obrigada, queridos seguidores. Um beijo grande no coração de cada um. Amanhã faz 1 ano que estou em isolamento social. Saio pouquíssimas vezes quando necessário. E parei os atendimentos presenciais. Logo serei vacinada e daí imunizada poderei fazer atendimentos presenciais novamente. Enquanto isso, 300 e poucos vídeos gravados, muitos cursos online sendo vendidos em plataformas como a Buzeiro e outros, sobre psicanálise. E mais livro
sendo escrito. Obrigada, queridos seguidores. Uma boa semana para todos vocês e muita coragem, muita fé. E vamos tratar do nosso sistema imunológico, porque é muito importante. A nossa genética não dá para mudar, ela está aí. E nem todos têm acesso a fazer esses exames modernos que dá para saber as propensões de doenças que temos. Mas manter uma imunidade alta, podemos sim, com uma boa alimentação, comendo frutas, tomando vitamina D3, sob orientação médica, fazendo exame de controle e outras vitaminas mais que estão faltando no nosso organismo. Obrigada!